Olá, como vocês estão? Estou aqui à meia-noite para falar de quê? De The Amazing Digital Circus. Eu fiquei uma semaninha sem um computador, então não consegui trazer vídeo para vocês e agora eu tô voltando com um vídeo meio doido. Pois é, cara, como que eu posso ficar sem falar dos meus hiperfocos? Enfim, vamos lá. Brincadeira, gente. É, Eu não sei se. Lembrando pra vocês que esse vídeo daqui, ele tem alguns tipos de piadas que não são muito aceitáveis. Lembrando, lembrando pra vocês que esse vídeo daqui tem algumas teorias que são apenas teorias da minha cabeça, não tão infundadas, mas é, e alguns tipos de piadas que talvez você não goste, então se você achar idiota o que eu falar, você sai do vídeo ou só fecha um pouco, depois volta. Eu tô tentando criar essa comunidade confortável para todo mundo, então seja bem gentil embaixo, fale o que você acha de Digital Circus, qual é a sua teoria pro final, qual é o que você acha que vai acontecer no final, cara, porque é muito legal. Ter Amazing Digital Circus e respeite, principalmente, respeite as pessoas, tá bom? Então vamos nessa. O que a gente tem de informações sobre a bolha e o Caim, principalmente? Eu acho que eu descobri qual vai ser o final, tá bom? O que a gente tem de informação é que o Caim, ele tá ficando doido, tá tendo um problema, tá ficando. Tá dando glitch, né? Olha aí que ironia, não é mesmo? Então, o que acontece? É, o Caim está ficando maluco e eu acho que quem que vai assumir o lugar vai ser a bolha. Não acho que a bolha seja responsável por tudo isso, mas eu acho que ela tem um pezinho de culpa. É muita informação, tá bom? Então eu vou fazer lore dumping. Eu vou jogar um monte de informações pra você e você faça o que você quiser com esse tipo de informação. Por isso que esse vídeo aqui só é feito pra quem gosta de Digital Circus, porque eu vou falar um monte de coisas e você não entender, é porque talvez você vá assistir a série, vá se divertir um pouco sem ser aqui, porque aqui é só pra quem realmente tá maluco de teorizando como que vai ser o episódio 8. Então, rolou o que aconteceu? Rolou de ter um trailer falando sobre o episódio 8. Então, esse trailer fala das coisas que vai acontecer, tem algumas cenas muito importantes que vai acontecer no episódio 8 de The Amazing Digital Circus, o incrível ciclo digital. E o que acontece? Por causa de haver esse tipo de trailer, tem muita teoria acontecendo. E essa é uma das minhas teorias. Eu acho que vai rolar o seguinte. A gente vê no trailer, eu não vou botar aqui por causa de preguiça. E eu quero postar mais vídeo. Desculpa. Mas no trailer tem, por exemplo, o Caim dando muito glitch e ele meio que saindo da sua realidade. Então, na verdade, eu não queria falar sobre o trailer em si, mas eu queria contar uma história do que acho que vai acontecer. Eu acho que o que aconteceu até então foi o quê? O incrível mundo digital e tudo isso baseado na thumbnail do trailer, que é o Caim fazendo referência ao show de Truman, né? Ele saindo na porta e fugindo da sua proclamação, não agindo como ele deveria. E assim descobrindo que ele
vive num mundo cravado, né? Um reality show e ele conseguiu fugir disso. Então, o que acontece? Pra mim, essa, essa thumbnail quer dizer o seguinte. Esse thumbnail significa que o Caim, ele, no começo, ele não tinha a menor ideia que era um show que deveria, tipo assim, fazer coisas, poder ser divertido e essas coisas. Mas conforme mais o tempo passou e ele conversou com a Bubble, que é a bolha, né? Ele ficou mais ciente do que estava acontecendo. Ele ficou ciente, por exemplo, por causa daquelas fotos, que ele não vive no mundo real. Ele não é um ser humano, ele não é um corpo material, ele é um corpo digital. Então ele ficou cada vez mais ciente, ele descobriu que aquilo ali é algo criado para entretenimento das pessoas e que as pessoas têm que se divertir, pois que a Bubble está lá, pois que a bolha está lá. Ela faz com que as coisas aconteçam, que ela dá ideias pro Caim, por isso que os dois são sempre coladinhos, porque o Caim sempre pega a ideia da bolha e a bolha sempre tá querendo dar entretenimento para as pessoas, por isso que ela sempre tá ali em todo lugar, vendo se tá dando entretenimento, se tá se divertido. Por isso que toda vez que a gente vê ela é sempre num take engraçado, porque ela sabe que ela sabe que é um show, ela sabe que precisa fazer bem, precisa performar, precisa fazer as coisas para que as pessoas que estejam assistindo se divertirem, se entreterem. Então, ela tá lá para isso, é a função dela. E o que acontece? O Caim não. O Caim não é essa pessoa. Ele não sabia que ele estava num lugar ele é uma IA, cara. Ele foi feito para o que ele foi feito. Ele tava só fazendo a função dele, que é criar as aventuras. Porém, ele saiu da sua realidade, da sua programação. Ele começou a descobrir que aquilo ali não é tão como ele pensava. Era algo a mais. Ele precisava descobrir mais e tava indo atrás disso. Só que a bolha não acha isso divertido, não acha que isso vai entreter a gente. A bolha precisa dos participantes, ela precisa. É tanto que quanto mais as pessoas deixam de ser divertidas, por exemplo, o Calfimo deixou de ser divertido, ele deixou de ser aquela pessoa tão brincalhona, que tava brincando, que, sabe, que fazia piada. E, tipo assim, ele ficou maluco por causa da, da saída, tá ligado? E por isso que a bolha fez ele ser engolido pelo Kane. A bolha fez ele ser engolido pelo Kane, porque, pra que você não sabe, tem uma outra teoria que é, tipo assim, é, que a abstração não, na verdade, seja uma abstração por causa de as pessoas serem. As pessoas ficando malucas e essas coisas, mas sim o Caim é, engolindo elas. Você vê durante a cena do Jets, ele flutuando até um certo lugar na hora de abstrair. E todo momento você tem esse negócio, tipo assim, tem coisas que são parecidas com o Caim. São meia-noite, não posso falar tanto. Mas, tipo assim, são coisas parecidas com o Caim. São formatos parecidos com o Caim. Com os dentes e com o olho. Dois retângulos e dois retângulos assim. São os dentes e os olhos do Caim. Então, é como se, principalmente, é, principalmente, tipo assim, e quanto mais
ele foi andando pro final, pra garganta do Caim, ele foi se aproximando de uma forma circular, uma forma esférica, que eu acredito que seja a bolha. E interessante que isso faz com que por trás do Caim exista a bolha. Então, o- a bolha está num nível superior ao do Caim. Ela está num poder maior do que o Caim. Então, não só porque ela tá dando ideias pro Caim, mas sim ela também tá fazendo com que o Caim siga o que ela quer. E ela quer entretenimento. É tanto que no episódio do Abel, o Abel ele entra na sala do administrador e tem duas formas, um do Caim e uma forma esférica. Ele vai para a forma esférica e pega a chave de acesso do administrador. Então, tipo assim, cara, se o Caim seria o cara que tá controlando tudo, por que que o Abel foi pra essa forma esférica e pegou a chave? Não faria mais sentido ele ir até a forma que parece o Caim e pegar a chave? Porém, como o Caim ele descobriu e vai tentar sair dessa realidade de entretenimento, de show e fazer essas coisas, ele vai, ele vai, tipo assim, deixar o show, ele vai deixar a bolha muito puta. Ele vai decepcionar a bolha. E a bolha, ela vai fazer coisas que não são tão boas, mas que são muito interessantes pro show, que são muito divertidas. Por exemplo, é, vai fazer com que as pessoas sejam revisitadas, sejam tenham essa conexão com o passado delas, não só na vida real, mas também na no circo. Então, o que acontece? Eu acredito que o episódio 8. Então, eu acredito que a bolha seja tenha o verdadeiro acesso a tudo e que seja o verdadeiro administrador e que o Caim seja apenas um convidado especial para poder fazer as coisas acontecerem. Então, assim como, por exemplo, quando um dono de um show ou de algo assim, ele chama um convidado especial para poder apresentar ali, vai ser como assim como um teatro, sabe? Tem o diretor e tem o showman, sabe? Tem o DJ, né? DJ é o MC, né? Que é o mestre de cerimônias. O MC seria tem o MC e tem o diretor, entende? Então o Kane seria o mestre de cerimônias e a bolha seria o diretor, o por detrás. É, então, eu acredito que o episódio 8 seja da seguinte forma: ele revisitando todas as lembranças de como eles foram parar lá. Porque, tipo assim, entenda como assim como o King, Kinger, ele não pode descobrir quais são as memórias dele, porque assim ele vai estragar as aventuras. O pessoal também não pode descobrir quais são as memórias deles de fora. E por isso que a bolha mexe com a cabeça deles. Por isso que a bolha fazem coisa na mente dele para poder eles acessarem essa memória no momento certo, no momento que seja
que entretenha no momento específico da aventura. Assim como o mestre de RPG, ele faz com que o personagem lembre de algo muito importante num momento super crucial. O, a bolha faz isso com os personagens. Ele lembra das coisas, faz eles lembrarem, literalmente mexendo na cabeça deles. Nossa, dá pra fazer um paralelo muito grande de Incrível Mundo Digital e RPG, cara. Que loucura. Então, o, a bolha seria esse mestre e o Caim seria o mestre de cerimônias. Seria um dos personagens. E eu acho muito estranho que a Zobel não é uma das que estão listadas na votação da academia. Ela não tá nessa lista. Tem, tem o Kane, o Caim, né? A Hathata, o King, a Pomini, o Jets, a Kendall, né? Aí, mas não a Zubel. Ou a Zubel tava lá embaixo e cortou, né? Com a, a, a câmera cortou. Ou ela realmente não é uma jogadora ou alguém que deveria ser lembrado, que alguém que a bolha gosta, que deveria ser lembrado ou pelo menos ou ao menos participar da votação. É, eu anotei algumas coisas aqui, tipo, bolha faz de tudo pelo entretenimento, a academia seria a gente, a academia vai gostar disso. Então seria quando eles estão ali nos peixes, né, no aquário, e aí a bolha tá travando a conversa entre a Hakata e o King, e aí ela vira e fala, a academia vai gostar disso. Eu acho que a academia seria a gente. E quando o Kenny não faz o papel dele, a bolha entra em ação para poder fazer o show continuar, sabe? E o show sempre tem que continuar. E o que eu acho, só que assim como o RPG, o foco principal não é os jogadores, mas sim os jogadores estão ali para poder vivenciar aquilo e tomar parte no mundo. Eles são os verdadeiros heróis, sabe? Só que nesse show não quer dizer, tipo assim, não é sobre destruir o Digital Circus ou não, mas sim quem que vai sobreviver. Assim como na Tamakabo de Selbit, ele não é sobre quem que vai matar o assassino ou quem que vai ser o herói de todo mundo, mas sim quem que vai sobreviver. Eu acho que é isso o Digital Circus, não, porque o que acontece? O Digital Circus é o quê? A bolha e o Kane. E aí, eu acho que o episódio 9, o final, vai ser o Kane sacrificando, ele conhecendo tanto dos seres humanos que ele vai querer se sacrificar pelos seres humanos. Então, que é um ato muito humano, sabe? Se sacrificar pelos outros, pelas pessoas que você realmente gosta delas. Então, o que acontece? Você, o Kenny vai se sacrificar no episódio 9, porém, não, assim como o RPG, não pode, não é sobre o Kenny, nem sobre a bolha, mas sim sobre os personagens. Então, os personagens são o quê? Kangol, King, Pomini e Hakata e Jets. São esses cinco. Com o
Kane, que também é um personagem principal. Então, eu acho que o episódio 8 vai ser somente o pessoal descobrindo tudo. Tipo assim, ele ir sofrendo por causa disso. Eles estão recebendo todas as consequências de todos os atos, de tudo que eles, tipo assim, é como se fosse no Segredo da Floresta que eles estão somente sofrendo por tudo que aconteceu. É aquele episódio de luto da série, sabe? É aquele episódio de luto que, tipo assim, eles estão sem esperança. Eles não têm mais pra onde fugir. E eles vão ter que sofrer. O episódio 8 vai ser muito pesado porque eu acredito que por causa que o Caim, está se afastando da sua programação, ele vai fazer com que todo mundo queira ficar no Digital Circle. Mas a forma como ele vai fazer isso, ou pelo menos como a bolha vai fazer ele fazer isso, vai ser relembrando todo as memórias do passado. E memórias do passado são uma merda. Memórias do passado lembram de traumas e carregam um peso gigantesco. Eu tenho literalmente. Eu literalmente estou mestrando uma mesa de RPG, uma campanha chamada Memórias Insistentes, porque são memórias de merda que trazem dor e que você tem que aprender a lidar com essa dor, entende? Então, tipo assim, eu acho que o episódio 8 vai ser eles finalmente aceitando o passado e conseguindo seguir em frente, sabe? Literalmente vão ser o Jets aceitando o que aconteceu com a, a Ribbit e o Calfimo, ele deixando de ser um merda e se tornando uma pessoa decente. E eu, no fundo do meu coração, espero ver o Jets se desculpando. Eu quero muito que isso aconteça. Eu quero muito que isso aconteça. Isso vai fechar o arco dele de uma forma exemplar. E não precisa nem ser uma desculpas explícitas. Ah, eu me desculpo por tal coisa. Pode ser tipo assim, porra, eu sinto muito. Eu fiz merda. Só de ele aceitar que ele fez merda já é um passo gigantesco. Então eu espero muito que isso aconteça. E outra coisa, a Hakata, ela precisa aceitar quem ela é, que ela tem os pais desse jeito, e ela tem que aceitar que ela não tá fazendo mal para as pessoas, e eu espero que ela tenha um papel importante de ajudar as pessoas. Eu quero muito que ela seja a cuidadora, quero muito que ela seja, tipo assim, a pessoa que vai ajudar o grupo, porque ela não quer ser abandonada e ela tem que aceitar que as pessoas vão e voltam e que elas, tipo assim, por causa dessas memórias, ela vai perceber, tipo assim, porra, é uma merda, né? Eu não quero que as pessoas sejam. Cada um tem a sua perspectiva, a sua vida, tem. Cada pessoa é uma livraria, é um. Literalmente tem suas experiências, então eu não tenho como acarretar todo mundo. Ela vai finalmente aceitar isso. Tipo, eu não posso ser perfeita pra todo mundo, eu não posso ajudar todo mundo, eu preciso cuidar de mim mesma antes de ajudar todo mundo. Eu tenho que fazer essas coisas pra poder eu estar bem. Eu tenho que botar eu na frente um pouco. Ela vai aceitar e vai aprender como ser egoísta no ponto certo. E, sei lá, acho que vai ser esse o arco. A Gendo já tá muito avançada no arco dela.
Ela literalmente saiu de uma pessoa muito insegura na dela e que tinha muita, não vergonha de si mesma, mas, tipo assim, ela se botava pra baixo pra uma pessoa que ela consegue, tipo assim, ter confiança e se divertir e conseguir, tipo assim, protagonizar uma das cenas mais fodas de Digital Circus, que é ela com a Tommy Gunn atirando loucamente, sorrindo pra caralho. Eu acho que a Kenko você não vai mais ver ela tendo tanto foco, assim, nesses dois episódios, porque o arco dela tá praticamente finalizado. Nossa, o Kinger vai ser um dos que mais vai avançar o arco dele, porque o Kinger finalmente vai lembrar das coisas. Ele finalmente vai lembrar o que aconteceu com a esposa dele. Vocês vão finalmente ver quem é o verdadeiro Kinger. Isso é muito excitante, é muito. Eu tô muito animado pra saber isso, cara. Eu quero muito descobrir quem é o verdadeiro King. Assim como o Ed Satombi, que você só conseguiu descobrir quem é os verdadeiros agentes no final, lá pros 3 episódios finais. O Digital Circus é a mesma coisa, cara. Você só consegue descobrir quem é a porra do King de verdade lá pro final, cara. Você tem, tipo, algumas pistas. Você sabe quem ele é, mas você não vê ele em cena. E quando ele tomar conta da mente do King de uma vez por todas, sem aquela estúpida regra do sol e da luz apagar a sua memória, quando ele retomar a memória, ele vai, tipo assim, puta que pariu. E eu tava muito, tipo, na esperança do King salvar todo mundo. Mas na verdade, eu acho agora que o Kane que vai salvar todo mundo. Eu acho que o Kane vai finalizar o arco dele se sacrificando por todo mundo. E por causa que o Kane é uma das grandes coisas que fazia com que eles se mantessem no circo, ele fora do radar, ele fora do campo, ele fora, ele não existindo mais, ele literalmente vai dar de mão fechada a porta de saída. Ele vai literalmente encerrar o programa se matando, se sacrificando pelos outros pra eles conseguirem sair de uma vez por todas. E, deixa eu ver minha anotação. Kenny não sabe que tá no show, ele é controlado pela bolha, ele vai fugir de sua programação, a bolha vai intervir. Bolha faz o povo ser engolido pelo Kenny e serem abstraídos. Kenny sacrifica ele mesmo e sem Kenny consegue escapar. E outras coisas. O que acontece? Eu no começo achava que a bolha seria um reflexo do Kenny, porque a gente não sabe de onde a bolha veio, sabe? A gente não sabe de onde a bolha veio. A gente não sabe que se a bolha veio do Abel ou se veio de fora da própria CIA ou se veio do Kinger, mas eu acho que é, eu acho realmente que a bolha ela foi criada por alguém que quer fazer o show continuar. Ele quer fazer. E eu acho que irônico, eu não acho que nessa história do Digital Circus o Caim seja quem mata o Abel, mas o ao contrário, o Caim se sacrifica por culpa, entende? Então eu acho que talvez seja isso. Talvez seja isso. Talvez seja. Eu não sei se as abstrações são
pessoas que já saíram do círculo ou que são mentes consumadas para a bolha. E eu também tinha uma teoria antes que toda vez que a bolha estourava, ela voltava com mais inteligência e melhor numa um programa mais avançado, assim como em, em The Good Place, que as pessoas elas têm as IAs, né, de lá, que é eu esqueci o nome dela, mas é a Janet e o namorado da Janet. Então, tem um botão dos dois. Cada vez que você aperta o botão, ele vem numa, numa versão diferente, numa versão mais atualizada e mais complexa. Então, pra mim, eu não sei se a bolha fosse, tipo assim, cada vez que ela estourasse, ela voltasse de uma forma mais poderosa. E aí ela. E aí ela se. E aí a coisa, né? A intenção da bolha fosse matar o Caim, mas eu não sei. Mas eu não acho que tenha existido um Abel. É muito obscuro o conceito de Abel, porque o Caim, ele é um cara que não se sabe muito bem o que ele quer, o que ele aprendeu por fora ou que é, ele tá só refletindo na realidade, nos digital circles, né? Enfim, essas foram as minhas teorias pro episódio 8 e 9, o final de Digital Circles, e espero que vocês tenham gostado. E eu tava tentando, eu queria fazer um vídeo, né, falando tipo assim, porque eu acho que eu tenho autismo nível 1 e não é eu me diagnosticando. Eu realmente tenho muito traço de autismo nível 1. Sempre tenho alguma coisa para poder me estimular, me regular, né? E tipo, só por fazer um vídeo de 25 minutos só falando do Digital Circus, eu acho que é uma grande prova, prova não, mas sim um grande sintoma, um grande ponto de que eu tenho autismo nível 1. Mas não se autodiagnostique, ok? É, eu tô procurando psicólogo para poder eu ter esse diagnóstico e ter a análise especializada. Sempre procure psicólogo, tá bom? E me diga aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês pensam, que vocês acham que vai acontecer no final de Digital Circus e a gente se vê no próximo vídeo. Dionísio out.